esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, ouvi uma voz, um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou uma pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que temeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar os discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos.
As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, queridos jovens que receberão também o batismo aqui nesta celebração da Santa Missa, há alguns outros que possivelmente não participou ainda desta solene liturgia nenhuma vez em sua vida. Eu só peço o seguinte, que vocês não estejam entediados, mas estejam apaixonados por essa liturgia. Tá bom? Eu não sei porquê, mas eu amo esta vigília pascal, esta noite santa, este sábado santo. Porque então nós percebemos toda a beleza, toda a santidade, todo o esplendor da nossa igreja, representado um pouquinho aqui nesta liturgia. Ela nos convida à oração rezada, meditada, cantada, e como vocês observaram também. E não só tem isso, tem a procissão também. Tem o momento do banho, do nascimento para a regeneração, o momento também que nós, como caminhantes e caminheiros, nós recebemos a Sagrada Comunhão. Então, dentro dessa nossa liturgia, nós temos um teor assim, espiritual que é muito grande, é enorme. Então, por isso que eu vos digo, para, inclusive, incentivarmos cada vez mais a esta participação bonita, que o Cristo possa vos atrair sempre mais. Ninguém, mas o Cristo nos atrai. E é o que nós ouvimos desde o princípio das leituras, passando pelos grandes momentos na história da salvação do povo de Deus e chegando até o nosso tempo, chegando, sabe, no próprio tempo dos apóstolos e também chegando a cada um de nós. Então nós observamos que Deus, Ele não nos deixa alheios, Ele não nos deixa desamparados. Por mais que nessa liturgia também nos recorde aquele grande silêncio que eu estava dizendo para vocês na liturgia de ontem, na sexta-feira, ainda hoje, existe grande silêncio. O autor da vida, ele está no sono. E um sono não infernal, mas é um sono mortal mesmo. E nesse momento, como dizia aquela liturgia antiga, que no primeiro ano, eu junto com vocês aqui, eu dizia, é o momento de um certo hiato. É uma ligação tão rápida que na realidade não existe separação de uma coisa a outra, mas de forma que nós não medimos, não sabemos exatamente o momento da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Mas sabemos que de fato, como depois nos textos litúrgicos e pascais que nós vamos ouvir daqui para frente, vamos ver que Jesus, quando se apresenta
aos seus discípulos, quando apresenta a multidão, quando apresenta os apóstolos, ele apresenta com os sinais pascais. Ele se apresenta como chagas, sinais verdadeiros de que aquele é o Cristo. Se parecesse um Cristo glorioso, como nós cantamos muitas vezes, sem chagas, sem dores, sem marca, este não é o nosso Cristo. O nosso Cristo passou por tudo isto e alcançou a glória da vida eterna. Então, deste sono, que é um corpo sem vida, quem lhe dá o ânimo, quem lhe dá a força, é justamente o Pai. E por um momento, e nesse instante apenas, nesse instantezinho, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas logo após ele volta ao terceiro lugar, o lugar que lhe cabe. Mas por um instante apenas. E sabemos então que com tudo isso que nós celebramos, em si, no final, nós queremos dizer o seguinte: olha, se Cristo ressuscitou, a nossa fé também é firme, inabalável, nesta mesma teologia, que não é ideologia, mas é fato também histórico, verídico. Então, aí está também a nossa salvação. Aí está a nossa salvação. Essa celebração de hoje nos chama a isso, a vermos no cotidiano e na história hoje, no hoje da nossa vida, as marcas ainda do sagrado. O sagrado está no nosso meio. Deus está no nosso meio. Ele faz caminho conosco. Por mais que soframos, por mais que passamos por adversidades, momentos difíceis na nossa vida, nós temos que ter a certeza: Deus está conosco. Em momento algum, havemos de nos desesperados. A vocês que vão receber o batismo hoje, da mesma forma, nós precisamos perceber sempre: o nosso Deus, ele se faz caminho. Às vezes nós não conseguimos percebê-lo, nem vê-lo assim, na luz do, mas precisamos sentir de forma diferente. Como um instrumento que nós percebemos que embala o dançar das velas. E como toca o nosso rosto, nós não vemos, mas está no nosso meio, nós esperamos. E tantos outros sinais que nós temos no nosso meio. Hoje não requer aquela reflexão prolongada como aquela do encontro, vai ser uma coisa bem rápida como esta, para nós passarmos para uma outra etapa dessa nossa missa, que é justamente agora a liturgia da